Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para falarmos em nome do Centro Espírita Irmãos da Nova Era com o tema causa e efeito. Vamos pedir então a ajuda do plano espiritual para que nós possamos ser bastante claros, objetivos em relação ao tema. Bom, para iniciarmos, nós vamos ler aqui uma parte do Evangelho que está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 52, que diz o seguinte: guarda a tua espada no seu lugar, pois todos os que pegam a espada, pela espada perecerão. E começando a abordagem do tema, vamos pensar a respeito dos conceitos de causa e efeito. Então, causa é a razão por que alguma coisa acontece, né? O próprio nome diz, né? Causa, razão por que vai ocasionar alguma coisa. E o efeito é aquilo que acontece por determinada causa. Então, o efeito é o resultado da causa. Quando a gente pensa nesse conceito de causa e efeito, seria interessante, então, vamos falar aqui um pouquinho das leis de Newton, né? Então, Newton fez aí 3 leis, né? Uma delas é a lei da inércia, a segunda é a lei da força e a terceira é a de ação e reação. Então, o que é que diz Newton? Né? Que todas essas forças surgem aos pares. Então, se nós aplicamos uma força sobre um corpo, sobre alguma coisa, né? Nós recebemos esse corpo na mesma força. Então, vamos pensar aí. Temos uma bola, né? E um muro. Então, chutamos a bola no muro. Essa bola volta com a mesma força. Ela reage aí voltando com a mesma força. Então, toda ação tem sempre uma força oposta em igual intensidade. Então, é isso que Newton fala, né? O que é que isso vai ter a ver aí com o nosso trabalho de hoje, né? Pensando nas causas atuais das aflições, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, então podemos fazer aí várias reflexões a respeito. Quantas pessoas se arruinam, né? Se unem, se casam em casamentos problemáticos, difíceis, porque por vezes a escolha foi feita por interesse, por vaidade e não propriamente por amor, enfim, por companheirismo, por vontade de estar com o outro. Então, eu estou com fulano por quê? Porque o fulano tem bastante dinheiro e isso me interessa. Ou então, estou com fulano porque ele é bonito, ó que legal, né? Mostrar que tem um marido, um namorado, um noivo bonito. E aí, isso a princípio pode parecer a melhor escolha, mas no futuro as coisas não são bem assim, né? E aí acabam desmoronando, né? Esses casamentos e tudo mais. A gente fala em casamento, mas isso está em várias situações na vida dos seres humanos. Às vezes amizades interesseiras, várias relações que não são relações saudáveis, né? Que tem aí interesses escusos envolvidos. Então, tudo isso faz com que as coisas não tenham uma sequência, né? Elas não consigam tomar um bom rumo. Em dado momento vão haver problemas aí. Se a pessoa, por exemplo, tem um grande desejo, né? Eu quero comprar um carro, né? Um carro muito legal, muito bonito, muito especial, enfim, sonho com aquela compra. Em determinado momento consigo comprar o carro. Ok, comprei o carro, tal. Saio com o carro, pá, bati. Né? Alguém veio, me fechou e bateu no meu carro. Quais são as opções que eu tenho ali, né?
Suponhamos que a pessoa tenha fugido. A pessoa fugiu e eu fiquei lá com o prejuízo. Eu posso acelerar, né? Se o carro ainda andar, né? Vou correr atrás daquela pessoa, vou atrás, posso xingar, posso fazer sinais obscenos, enfim. Eu também posso refletir naquele momento e ver que fazendo uma dessas opções anteriores que são bastante negativas, isso pode resultar em alguns problemas, né? Por exemplo, vou perseguir o motorista. Eu não sei quem é esse motorista, não sei quais as intenções dele, não sei se ele está armado, não sei nada dessas coisas. Isso pode me trazer consequências bastante sérias, né? Da mesma forma, se eu fizer um sinal obsceno, enfim, né? Essas coisas podem ter resultados que não são os melhores, né? E se nós formos pensar aí nas leis de Newton, né? Toda a ação tem uma reação de igual forma, então, né, nós podemos ter aí grandes problemas, certo? Bom, Chico Xavier, através do livro Antologia da Paz, ele fala que tudo que nos ocorre é em decorrência de conquista e atração. Então, vamos ver aí a profundidade disso, né? Então, vejam bem, tudo que nos ocorre é em decorrência de conquista e atração. Então, o que é que a gente pode conquistar, né? O que a gente conquista é fruto do nosso mérito. Então, se nós conseguimos, por exemplo, um diploma de nível superior, um salário melhor por vezes, conhecimentos maiores, então tudo isso é mérito para nós, né? E para nós conseguirmos tudo isso que nós fizemos, né? Trabalhamos mais, estudamos mais, lemos mais, então nós temos este mérito, né? E assim, nós temos também aí a força da atração, né? Como é que isso acontece, né? Nós podemos atrair conforme a gente vai sintonizando com as coisas, né? Isso pode trazer consequências positivas e também negativas, né? Mas, se nós pensarmos que todos nós viemos aí com uma série de talentos, né? E esses talentos devem ser utilizados da melhor forma possível, então talentos são como aquela parábola que fala das pessoas que receberam um valor e algumas fizeram com que esse valor multiplicasse e outras deixaram da forma como estava, né? Então, o que é importante aí é que nós possamos, recebidos esses talentos que Deus dá a todos nós, né, por merecimento, que nós façamos estes talentos multiplicarem-se, né? E isso é que vai fazer com que nós possamos viver melhor e evoluir propriamente. O que mais que nós podemos pensar a respeito? Pensando em sementes, tá? Nós temos aí várias sementes sendo plantadas durante toda a nossa vida. Desde que a gente se dá por gente, nós começamos as nossas plantações aí. O que é que nós estamos plantando hoje em dia, né? Estamos plantando discórdia, estamos plantando críticas incessantes, estamos plantando ódio. Então, se nós estivermos fazendo esse tipo de coisas, né, nós estamos plantando aquilo que vai retornar para nós, lembrando lá, né, com a mesma força, da mesma forma. Agora, não, nós estamos plantando o amor, nós estamos plantando a paz, nós estamos plantando a alegria. Fazendo tudo isso, obviamente,
o retorno também virá. Então a gente sempre necessita fazer uma análise diária até, aquela hora da cabecinha no travesseiro lá, né, de pensarmos um pouco naquilo que nós fizemos durante o dia. Isso já faz com que nós ajustemos as velas aí do nosso barco, que por vezes nós fizemos isso, né? Plantamos coisas que não são boas, vimos que o resultado daquele dia não foi dos melhores, porque nós não nos portamos da forma como poderíamos, né, da melhor forma como poderíamos nos portar, né? Fomos intolerantes, fomos impacientes, fizemos fofoca, várias coisas que nós podemos fazer. Por outro lado, também nós podemos nos lembrar e falar, nossa, hoje foi um bom dia, né? Consegui fazer bem os meus trabalhos, consegui ajudar outras pessoas, consegui fazer coisas positivas para mim e para o outro também. Então, esse resultado a gente já percebe que vai ser diferente. Então, assim, sorrisos vão sempre aquecer os corações, né, de cada um. Agora, por outro lado, tem outras pessoas que farão o quê, né? Que chegam, o ambiente já fica pesado, fica difícil, as pessoas já sentem aquilo, né? O que é que a gente quer plantar de verdade, né? Vamos tomar bastante cuidado com quais as sementes nós estamos espalhando por onde quer que nós passemos. E como é que vem o certificado de tudo isso, né? Então, cada um vai receber na medida em que dá, né? Então, à medida em que eu dou alguma coisa, eu recebo alguma coisa. Ação e reação. Então, não adianta nós esperarmos milagres, colocarmos tudo na conta do plano espiritual, né? Nós temos que fazer a nossa parte, né? As conquistas, elas vêm de suor, não vem assim de graça. Todo mundo tem que fazer esforços para chegarmos até lá. Então, também assim, orar, por exemplo. Orar é uma coisa bastante importante. Só que basta só orarmos? Não. É importante que nós também hajamos, né? Vamos aí em busca daquilo que a gente precisa. Não é só pedir a Deus e aos espíritos que nos forneçam alguma coisa. Nós também temos que fazer a nossa parte, e bem feita. Criticar. Vamos só criticar. Por que a gente, ao invés de só criticar, a gente não auxilia, não oferece a mão, né? Não ajuda o outro a alcançar os objetivos também? Então, são várias as nossas atitudes, né? Nós não podemos nos esquecer que toda a oração, né, que o homem dirige a Deus, ela é constituída, então, de duas partes, né? A primeira aí, que é a do mérito, e a segunda, que é a da bênção. Mas que tudo isso também implica em ação. Reflexões, né? Para que nós deixemos de fazer o mal, o que a gente pode fazer a respeito? Como é que a gente deixa de fazer o mal? Nós somos humanos, obviamente, nós não vamos ser perfeitos de um minuto para o outro, nem nessa vida que nós vamos alcançar aí a perfeição. Mas, obviamente, o nosso esforço tem que ser real, tem que ser vivo. Então, esse esforço, ele vai atrair para nós as coisas, né? Então, por exemplo, vamos aí, a gente quer atrair o que para nós, né? O que é que nós queremos? Que objetivos nós temos na vida, né? Qual é o nosso papel? Vamos pedir aos espíritos, ok? Mas qual é o nosso papel? É importante que nós tenhamos isso bastante claro dentro de nós, que nada vai vir de graça, que o esforço é sempre necessário. E além de tudo isso, todo o caminho de todo mundo tem pedras. Nós não temos aí um caminho livre. Vamos passar a vida maravilhosa, só virão flores. Para todas as pessoas existem aí vários desafios durante as nossas vidas.
Mesmo as pessoas que nasceram em berço de ouro, mesmo as pessoas que nós olhamos de fora e achamos que a vida delas é perfeita, porque tem aquela história, né, que a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde que a nossa. Então, todo mundo tem os seus desafios. Neste mundo não existe 100% de felicidade. É importante que nós tenhamos ciência disso, mas também é importante sabermos que a felicidade está em nós. Nós temos que buscá-la, nós temos que nos esforçar para encontrá-la e não ficar esperando sentadinhos lá, aguardando que as coisas aconteçam. Então, a nossa parte é importantíssima de ser feita. E como é que a gente começa a remover essas pedras no nosso caminho? É aqui, é agora, né? É com força de vontade, é utilizando os talentos que nós recebemos e podendo multiplicá-los. Então, a vontade e a colaboração faz com que a gente consiga de fato desenvolver os nossos talentos e levar uma vida muito melhor, né? Empurrar as pedras é sempre a nossa tarefa. Elas vão sempre estar no nosso caminho, mas o nosso trabalho qual é? Tirá-las da nossa frente, empurrá-las, tirá-las de lá. Não é empurrar com a barriga, é empurrá-las, tirar do caminho, resolver, né, as questões e passar à frente, esperando as próximas que virão sempre durante toda a nossa vida. E falando em sintonia, né? Sintonia, o que é, né? Quando a gente sintoniza com alguém, com alguma situação, com alguma coisa, de que forma nós fazemos isso? Né? Sintonizar é, por exemplo, quando a gente está lá no rádio, né? Buscando uma rádio que nos interessa, né? Uma emissora que nós queiramos ouvir. Então a gente vai lá apertando botões e tal, buscando essa emissora. E o ser humano é assim também, nós temos lá grandes antenas, né, e nós sintonizamos aí com algumas coisas. Então, a gente por vezes faz sintonias que não são muito boas, né? E aí depois a gente culpa a vida, o outro e diz que não, que foi alguém que nos fez, mas por vezes a gente espalha o quê? A gente espalha ódio, maus pensamentos, tristezas, né? Ocasionamos tristeza para o outro. E aí nós queremos que as coisas sejam perfeitas, mesmo agindo das formas mais absurdas e mais complicadas e tal. Então, com quem é que nós estamos sintonizando, né? Não são com boas energias, com bons espíritos, né? Quando nós fazemos esse tipo de coisa, né? Espalhamos ódio, tristezas e tudo mais. Agora, o nosso caminho é de busca. A nossa busca deve ser sempre para os caminhos de luz. E quando nós buscamos os caminhos de luz, o que é que a gente tem que espalhar, né? A gente tem que espalhar o bem sempre. Temos que buscar aí o positivo, temos que procurar alegria, temos que procurar fazer coisas boas, né? Ocasionar coisas boas para os outros já traz uma alegria que é incomensurável, né? Que às vezes a gente acha que está ajudando o outro e nós estamos ajudando mais a nós mesmos nestes momentos, né? Então, nós temos que ser uma luz que acende sempre no meio da multidão, né? Sempre sermos seres de luz. Porque quando nós conseguimos fazer isso, a nossa sintonia é positiva, nós estamos para fazer coisas positivas. Não que nós sejamos perfeitos, né? Como nós já dissemos, uma vida só, né? Só essa vida a gente não vai conseguir atingir a perfeição mesmo. É bastante difícil. Mas a partir do momento que nós nos conhecemos e que nós procuramos fazer aquilo que é melhor, né? Buscamos da melhor forma possível fazer o nosso trabalho,
Isso faz com que nós possamos crescer, possamos alcançar objetivos, possamos vencer infortúnios e aí nos tornarmos de fato seres de luz. Então, acredito que o objetivo de todos nós sempre é buscar essa luz dentro de nós, né? E a luz é o Cristo, né? Com os ensinamentos do Cristo, como é que nós fazemos nas nossas vidas, né? Todas as vezes que a gente segue o ensinamento do Cristo, nós estamos buscando aí um alcance melhor de coisas positivas, né? Nós estamos atravessando a vida de uma maneira muito mais assertiva. E todas as vezes que a gente foge desse ensinamento, aí nós estamos atravessando a vida de uma maneira bastante negativa. E os infortúnios, eles têm endereço certo, né? Até meu avô dizia que a gente não tem as coisas, né? Não colocam no nosso portão as coisas que não são nossas, né? E de fato é uma realidade, né? Porque o que a gente faz, né, reflete, volta, né? Então, ação e reação, causa e efeito. Então, de acordo com a forma como a gente age, é aquilo que a gente vai receber de volta. Então, como é que eu estou agindo, né? E por vezes nós dissemos o seguinte: ah, não, estamos sendo obsediados e tudo mais. Mas quem foi que abriu esse caminho? Quem foi que sintonizou com este caminho? Fomos nós mesmos. Então, a partir do momento que nós fizemos essa sintonia, né, abrimos essa porta, a obsessão vem mesmo. Né? E as causas, por vezes, são dessa e de outras vidas, mas quantas são desta vida mesmo, né? De nós agirmos erroneamente nesta vida. Então, nós temos que cuidar aí da nossa árvore, né? Então, qual é aquela questão, né? Conheça a árvore pelos frutos que ela dá. E esses frutos estão aí à mostra, né? Então, conforme os frutos que a gente dá, a gente sabe, né, que árvore é que nós somos, né? É possível verificar aí que árvore é. Então, que frutos que eu quero dar? Né? Quais são os frutos que eu quero fornecer para o mundo? Né? Eu quero multiplicar os meus talentos, eu quero ficar parado, focado só em determinada coisa e esquecer dos demais. Eu quero só olhar para mim mesma. Eu quero olhar para o outro também. Eu quero dar bons frutos. Que frutos eu quero dar? É sempre importante nós pensarmos nisso. O que é que eu espalho e quais frutos eu quero oferecer para o mundo e para mim mesmo, porque o responsável pela minha evolução sou eu. Então eu sou a pessoa responsável pela minha evolução. Eu não posso deixar a minha evolução nas mãos do meu marido, do meu filho, da minha mãe, do meu pai, do vizinho, do chefe, enfim, de ninguém. Essa responsabilidade é minha. Os frutos da minha árvore são de minha responsabilidade. Então nós temos que ser aí bastante responsáveis em relação às nossas escolhas. A cada um será dado segundo as suas obras. Então nós não podemos aí nos vitimar, né? Se nós plantamos maçã, nós vamos colher maçã. Se nós plantarmos laranja, nós vamos colher laranja. Então, aquilo que a gente semeia é o que nós vamos colher. E isso é bem importante que nós não deixemos de lado, né? Estejamos sempre atentos a isso. Então, vejam que pensando dessa forma, o futuro não é um mistério, né? Não
Não é, porque se aquilo que a gente planta, a gente colhe, né? Então, não há mistério no futuro. Nós temos, né, que viver o presente. Ah, mas eu já fiz tanta coisa errada lá no passado, e agora, né? O que está no passado vai permanecer, porque nós não temos a possibilidade de voltar lá no passado, não temos uma máquina do tempo para nos levar no passado e fazer com que nós resolvamos aquela questão lá naquele momento. Mas nós temos o presente, o hoje, o agora. E é hoje e agora que eu vou fazer as minhas mudanças, que eu vou escolher melhores frutos, que eu vou fazer os ajustes na minha vida para que no futuro eu não tenha do que me arrepender, né? Eu não tenha com o que me preocupar. Então, é bem importante nós pensarmos sobre tudo isso. Existe uma parábola que fala o seguinte, né? O título dela é Que tipo de pessoa vive nesse lugar? Então dizia que havia um senhor, né, idoso, perto de um oásis, e que lá chegou um jovem. Esse jovem perguntou: que tipo de pessoa vive aqui? Aí esse senhor pensou um pouco, olhou para o jovem e disse o seguinte: que tipo de pessoa vivia lá ou vive lá de onde você veio? Aí o jovem pensou e falou: eram pessoas malévolas, pessoas difíceis, pessoas ruins, pessoas muito cruéis. E aí esse ancião respondeu o seguinte para esse jovem: então, aqui as pessoas são semelhantes a estas com as quais você esteve anteriormente. E o jovem ficou lá pensativo. Foi-se embora. Daí, no mesmo dia, chega lá um outro jovem e repete a pergunta para o ancião: Senhor, que tipo de pessoas vivem aqui? E o ancião devolveu a pergunta a ele, da mesma forma como fez com o primeiro jovem. Meu jovem, que tipo de pessoas viviam lá onde você vivia anteriormente? E esse jovem respondeu: lá eram pessoas alegres, pessoas boas, felizes, que estavam sempre ocupadas em fazer o bem. Aí esse senhor ancião novamente respondeu a esse jovem, a esse segundo jovem, né? Disse a ele o seguinte: então, as pessoas que vivem aqui são semelhantes às de lá, de onde você vem. E ok, esse jovem também foi embora, tal. E aí um homem que observava a cena e viu as duas cenas, virou para o ancião e falou: como assim, né? Como você dá duas respostas tão diferentes para duas perguntas iguais, né? E o ancião colocou o quê? Que cada um vai ter ali, né, aquilo que ele tem dentro de si. Então, a pessoa tem dentro de si todas aquelas coisas boas, ok. Ela vai sintonizar-se com um grupo que vai pensar como ela, que vai agir como ela. Se as pessoas estiverem, né, com aquele outro pensamento dos malévolos, enfim, das pessoas cruéis e tal, vai se sintonizar com esse outro grupo. Então, em quem é que está essa capacidade? Né? Essa capacidade está dentro de nós mesmos. Né? Então, somos nós quem temos que fazer aí as nossas mudanças internas e buscar sintonias positivas
para que nós possamos verdadeiramente viver melhor. Porque se nós estamos sempre com aquela cara emburrada, triste, irritadiça, reclamona, né? Críticos ferozes, aí com quem é que nós vamos sintonizar? Como é que nós vamos espelhar aquilo dentro de nós? Né? E da mesma forma, se nós tivermos uma sintonia boa, buscando alegria, buscando positividade, buscando, por exemplo, num momento como esse que nós estamos vivendo, que é um momento bastante complexo, mas que nós podemos pensar aí, pensar num futuro de mais realizações, de terminar toda essa situação e nós ficarmos melhores. Então, é essa positividade. Então, vamos buscar em cima de tudo isso, né? De tudo isso que nós estamos vivendo, né? Qual é a plantação, qual é a semente, né? Que sejam as melhores. Bom, a que conclusões a gente chega, né? Pensando em tudo isso. Que aquele que deseja receber uma vida melhor, ele precisa primeiro fazer aquilo que é melhor. Também que aquele que aprecia ouvir boas palavras, ele tem que se utilizar de boas palavras. Aquele que deseja receber boas vibrações, ele tem que fazer boas vibrações. Aquele que sente a necessidade de perdão, ele tem que perdoar também. Aquele que intenciona o progresso, né, ele tem também que progredir, tem que proporcionar o progresso também. Né? Então, aquilo que a gente doa para o mundo é aquilo que o mundo vai nos devolver. E para nós concluirmos, eu gostaria só de pensarmos aí a respeito daquela música que é, se não me engano, do Roberto Carlos e do Erasmo Carlos e que foi gravada pelos Titãs, que é Preciso Saber Viver, né? Então ela começa dizendo que quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter coragem para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Então, que nós saibamos viver de verdade, que nós saibamos buscar aí as melhores sintonias para que a nossa vida possa ser de progresso, de evolução. Não há caminho sem pedras, mas a força para retirar essas pedras, a vontade,